Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá? Vamos começar? Bom dia. Paz do Senhor. Apocalipse capítulo 6. Os selos. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinando a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Venha. Então saiu o cavalo e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo amarelo. O seu cavalo se chamava Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daquele que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles chamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingará o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram. Cadê? E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem, e a figueira quando sacudida por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola o pergaminho de todas as montanhas e ilhas, e foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, e os príncipes e os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se nas cavernas, entre as rochas e as montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? O texto de Apocalipse, capítulo 6, chega a dar um frio na barriga, né? Uma angústia de ler isso aqui e pensar que isso de fato vai acontecer, e de fato vai. E eu preciso contextualizar vocês diante do que é isso aqui. Porque quando eu leio parece algo poético, chega, né? Algo cinematográfico, mas não é. Primeiro, vamos voltar um pouquinho nos capítulos anteriores para a gente poder entender a raiz de raciocínio que está acontecendo aqui. Porque quando João vê essa cena toda, ele vê seguido. A gente está vendo dia a dia. João, é isso mesmo, João. Então, João estava na ilha de Patmos
Ele cai em rosto em terra como um morto porque ele vê Jesus glorificado em toda a sua essência. Dali ele vê Jesus além de glorificado em majestade santa. Quando ele vê Jesus em majestade santa, o Espírito de Deus disse a João, João, pega um papel, uma caneta, estou trazendo para a nossa linguagem, e anota isso tudo que eu vou te dizer. Porque tudo que eu vou te falar é a revelação agora de Cristo sobre a humanidade. Tivemos revelações de profetas, tivemos revelações de apóstolos, tivemos revelações de pastores, tivemos tantas revelações. Agora, a revelação é do próprio Cristo. Ali, Cristo glorificado dá uma visão e um panorama geral para João. Diante de tudo que João vai ver, ele vai escrever e ele vai relatar a revelação de Cristo. Então a gente já passou pelas cartas às igrejas, nós já passamos pelo trono do céu e nós já passamos pelo livro do Cordeiro. Então no capítulo 5, que foi o capítulo de ontem, no livro do Cordeiro, que era o único que conseguia abrir um livro, o livro da vida, que era Jesus. Precisávamos de alguém santo, puro, verdadeiro, alguém que tivesse a capacidade de abrir algo que tiraria nossa vida do cárcere. E o único que teve a capacidade de fazer isso foi Jesus. Através do sangue dele. O sangue dele foi tão forte, tão precioso, tão incrível, tão sobrenatural, que foi capaz de arrancar a minha e a sua alma do cárcere e nos levar à vida eterna. E a única coisa que a gente precisa é de fato querer. Estar em obediência e santidade. A obediência e o arrependimento, ela é a palavra-chave do Evangelho. Então a gente entende que tem um livro, o livro do Cordeiro. Nesse livro do Cordeiro está escrito no capítulo de ontem ainda, que tinham 7 selos fechando o livro do Cordeiro. E no capítulo de hoje, o Cordeiro, Jesus, ele vai abrir os 7 selos. E o que eram os 7 selos? E porque só ele tinha capacidade de abrir os 7 selos. Cada selo que ele abria, se vocês perceberem, era um juízo sobre a terra. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu vou ler cada juízo agora, nesse contexto, para vocês entenderem. Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e eu vi um dos seres viventes. Lembram dos seres viventes que estavam no trono de Deus? No trono de Deus, além dos anciãos, haviam 4 seres viventes, um com o rosto de leão, outro com o rosto de águia, outro de homem, outro de... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo ver aqui em voz rapidinho, senão não. Um leão, um boi, o terceiro como homem, o outro como águia. Leão, boi, águia, homem. Tinham 4 assim, 4 seres viventes. Ao lado do trono de Deus, haviam 4 anjos, 4 seres viventes. Desses 4 formatos, ali depois, quando a gente leu o trono de Deus, ele relatou o formato de cada um daqueles seres viventes. E aqui, quando vai se abrindo cada selo, cada ser vivente vai narrando o que está acontecendo. E eles têm a voz como a voz de um trovão. E aí, o primeiro selo. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Eu olhei diante de mim, tinha um cavalo branco. Ali, naquele cavalo branco, foi dada uma coroa ao vencedor, determinada a vencer. O primeiro selo é entregue para a salvação. O primeiro selo vai ser aberto e ele é entregue àqueles que desejam a salvação. Eu quero saber quem quer fazer parte do primeiro selo. O primeiro selo é um selo que sai dele um cavalo branco com uma coroa para ser entregue nas pessoas, para ser entregue para quem quer a salvação.
Então, se a gente observar, o julgamento e o juízo de Deus, ele começa com a salvação. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Escreve para mim no chat, porque Apocalipse é denso, são muitos acontecimentos. Escreve aí, tô acompanhando, Poliana. Então, o primeiro selo, ele já é aberto com a salvação. Ele já é aberto, entregue para os salvos, a coroa da vida. Então, aquele que quer ser salvo, porque a salvação nos é concedida por graça. Aprende e entende uma coisa. Sim, obrigada, Regina. Não é porque você é boazinha. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é lindo. A coroa da vida nos é entregue por causa de Jesus. Então, meninos e meninas, presta atenção. A coroa da vida nos é entregue por um presente. A única coisa que eu preciso fazer e você é obedecer. É obedecer tudo que a gente leu até agora. Tudo que a gente sabe que a gente precisa fazer. É igual fazer dieta. Você sabe o que tem que comer. É igual treinar na academia. Você sabe que tem que treinar. Mas você faz? É igual viver uma vida para Deus. Orar. Como tem sido a sua oração? Escutar louvores. Viver uma vida para Deus. Coloca agora a tua vida numa balança. Se os 7 selos fossem abertos, eu vou ler os 7 selos, qual selo seria destinado para a sua vida? Porque vão vir 7 selos sobre a humanidade, selos de justiça e de juízo, selos de julgamento. Qual selo seria destinado a você? O primeiro selo, que é o que a gente tá, é o selo da coroa da vida. O selo da coroa da vida são aqueles que foram até o fim. São aqueles que enfrentaram a injustiça. Às vezes a gente quer ser muito ter a justiça. Olha, eu quero sim, eu quero ter a minha razão. Eu fui injustiçado, isso aconteceu contra mim, sabe? A questão é que a Bíblia diz que toda injustiça nos é imputado por justiça diante de Deus. Tudo que lhe for resolvido, todas as demandas aqui na terra que tiverem pontos finais, acabou. Não tem justiça diante de Deus. Talvez você esteja sofrendo uma grande justiça, para isso lhe ser imputado por justiça diante de Deus. Entendem? Eu vou dar um exemplo claro. Existem agora, nesse momento, pessoas que ainda morrem por causa do evangelho. Vocês acham isso justo? Isso é injusto demais. Para pensar. O irmão, ele morreu. Por quê? Porque ele amava Jesus. Eu vi uma reportagem que o pai deu uma facada no filho lá na África porque o filho amava Jesus. E o pai era de religiões afrodescendentes, né? Eles eram africanos. E o pai não aceitou, e o pai virou pro filho e falou: se você continuar com esse Jesus aí, que esse povo tem te evangelizado, eu vou te matar. Ele falou: me mata, e morreu. Isso foi justo aos seus olhos? Não. Por quê, meu irmão? Não foi no meu. Eu achei um absurdo. Mas isso para Deus vai ser imputado por justiça. O problema é que aqui na terra a gente é tão pequeno, a gente é tão vazio, porque a gente quer tudo resolvido, todas as demandas no lugar. Qual é o dia bom para você? O dia bom para mim é um dia que eu consigo resolver todas as demandas. É um dia em que, nossa, tá tudo assim, tudo pelo menos mais ou menos em ordem. Não é um dia bom? É um dia que tá tudo embolado. Mas um dia bom para Deus, qual é o dia bom para Deus? É um dia em que você, independente de resolver ou não, descansa nele. Olha, Deus, ele não descansou. A Bíblia, ela é clara assim. Deus criou o descanso.
No sétimo dia, Deus descansou. Gente, Deus estava falando da criação. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus descansou. É porque Deus estava criando o descanso, gente. Se Deus estava no momento da criação, Ele estava criando o descanso. E as pessoas acham que Deus descansa. Deus não descansa, porque a palavra inteira depois diz que Deus não descansa. Senão, o resto da Bíblia diria, Deus descansa. Não, Deus para. Deus não para. Você sabe onde Deus quer você? Descansando nele. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe quando você está enfrentando uma injustiça? Porque existem pessoas agora que estão enfrentando cada injustiça que, se contar, ninguém acredita. Mas você sabe onde Deus quer que você esteja? Exatamente debaixo do trono de Deus. Porque eu vou ler para você que os salvos que foram mortos em Cristo e para Cristo estão no trono de Deus. Ele quer você ali, ele quer teu tempo espiritual nele. Ele quer o teu descanso nele. Porque se for para ele resolver isso na terra, ele vai resolver. Existem pessoas que precisam aprender a descansar. Mas é nele. E se Deus entregou essa demanda para você, para não ser resolvida, para ele te entregar a coroa, você sabe se essa ofensa que você está passando é porque Deus quer a sua salvação? Porque sem ela você não é salvo. O que você quer? Pense aí agora comigo. Você quer pegar essa ofensa que você está passando e ir com ela para o céu? Ou ter essa demanda resolvida e ir para o inferno? Porque se eu falar assim com você, você vai falar assim, não, eu quero ir para o céu. E se você quer ir para o céu, talvez essa sua demanda não vai ser resolvida. É muito sério isso. E aí, você precisa de entender que talvez você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Jacó, para se tornar Israel, ele foi ferido na coxa. Ele passou o resto da vida dele mancando. Mancando, porque quando Deus nos encontra, ele nos toca. As pessoas acham que Deus é assim, ó, deitar em berço esplêndido ao som do mar, a luz do céu profundo, não é? Fulguras, ó Brasil. Não é o hino nacional. Não é. Viver em Deus é carregar a nossa cruz e seguir. Mas aquele que vencer, aquele que for fiel, aquele que ir até o fim, aquele que não desistir por conta das situações, por conta das injustiças, ele vai nos dar a coroa da vida. Então, o primeiro selo é para os salvos. Eu quero ficar nesse selo. Quem quer ficar nesse selo? Não, gente, eu quero ficar nesse selo. Tô fora. Eu paro por aqui e passo a vez. Então, primeiro, vem num cavalo branco com o selo da coroa da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero esse selo, em nome de Jesus. O seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dada a coroa. Ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. E ali aqueles seres viventes do trono de Deus, o boi, o homem, a águia e o leão, eles quem dão a ordem, venha, tipo, vão. E saiu o outro cavalo, o segundo era vermelho. E o segundo, ele tinha capacidade para tirar a paz da terra. Pensa que o primeiro tiram salvos, o primeiro selo tiram salvos, o primeiro selo sai a coroa, sai os salvos e vem a falta de paz na terra. Qual selo você quer? Primeiro selo, tchau salvos, vai para a glória. Segundo selo,
tira a paz da terra e faz com que os homens matem uns aos outros. E foi-lhe dada uma espada. O primeiro selo é para grande justiça. Quando eu passo algumas situações, eu fico pensando nesse primeiro selo. É isso que eu quero. É isso que a igreja precisa querer. É isso que a igreja precisa sonhar. É isso que a igreja precisa ansiar. É querer esse primeiro selo. Porque se você pautar a sua vida em querer realizar os seus desejos, assim como as pessoas do mundo, em querer ter a sua razão, a sua felicidade, em resolver as suas demandas, eu não sei qual selo você vai estar. Toda a humanidade vai estar em um selo. O primeiro selo para os salvos, o segundo selo, um vai tirar a paz, e quando tirar a paz, uns vão matar os outros. O terceiro selo, quando é determinado, venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo preto, e tinha na mão uma balança. Então, parecia uma voz entre os seres vivendo. 1 quilo de trigo, 1 denário. Então, nesse terceiro selo, um povo será julgado. Depois da guerra, depois que eles forem se matando, ainda haverá julgamento. Depois que o povo já sofrer, sem paz, ainda haverá julgamento. O quarto selo, depois que falar venha, o cavalo vai ser, deixa eu ver aqui, que cor que era o cavalo? Amarelo. A cor do cavalo amarelo, ela se chama morte. E ela sai direto do inferno, do Hades. E ela foi dado poder sobre 1/4 da terra. Lembre os anjos caídos, prestar atenção. Poder sobre 1/4 da terra, porque quem caiu, como caiu, né? Para matar pela espada. Quem não morreu por homens, será morrido por demônios, ou será morrido. Quem não morreu ali por homens, será morto por demônios, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. O quarto selo, subirão demônios. E esses demônios virão como pragas. Sabe o que a gente passou? Estamos passando. Minha mãe ainda não chegou em casa. Minha mãe está trabalhando. Minha mãe está no hospital de campanha. Galera aqui, ó, todo mundo se arrumando, eu tô ouvindo para ir pro hospital. O povo daqui é do hospital. Tem pessoas que pegaram a peste no início de março de 2020 e estão hospitalizados até hoje. Que tragédia. Minha mãe disse que passa em leito e olha assim para a pessoa tá ótima. Aí ela vira pro outro paciente, cuida. Aí ela olha pro paciente de novo e fala: eu tô com uma sensação de morte. Daquele paciente ali, corre e leva ele pra UTI de novo. Que ela fica ali no semi intensivo. Não, ele tá ótimo, não. Corre e leva. Olha o olho dele. Índia, você é exagerada. Corre e leva. Aí ela conversa com o médico, conversa com o outro. Ele tá ótimo, olha os sinais dele. Corre e leva. Leva. 1 hora depois, já era. Morreu. Isso acontece direto. E o quarto selo, que é o selo amarelo. Vai vir um selo de morte. Foi liberado um selo de morte pelo mundo. Olha, eu tô arrepiada. A gente viveu algo sem precedentes. Foi tocado assim. Foi tocado o planeta. Foi muito difícil passar o que a gente passou. Foi estar passando.
Ninguém sai de casa sem máscara. Se sai, não deveria sair ainda. Amanhã vão acontecer protestos no país por conta de toda essa confusão. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam seus empregos, quanta confusão. Isso tudo foi um pequeno toque. Vocês imaginam quando for liberado do Hades, do inferno, um quarto dos anjos que ali estão. Porque o quarto selo da vida libera o inferno. Nossa, Polly, libera, gente. Tá escrito. O primeiro selo leva os salvos. Depois os salvos. O segundo selo tira a paz. Tirando a paz, um mata o outro. O outro selo vem o julgamento. E nesse julgamento vem peste, vem demônios, vem animais terrestres. Os demônios serão todos livres para fazer o que quiser na terra. Terão mais fome, mais pragas, e eles não terão autoridades para matar sobre a espada. Depois, o quinto selo virá um cavaleiro no cavalo. Eu vou ler aqui direito. Quando abrir os quinto selo, vi debaixo do altar. O quinto selo, ele vai julgar aqueles que morreram por causa do evangelho. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam mortos por causa da palavra de Deus. Lembram da igreja de Esmirna? E do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando o soberano, santo, verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais. Vai estar acontecendo tudo isso aqui na terra. O Apocalipse aí. O Apocalipse. E eles falaram: espera um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos. Porque nesse tempo todo, né? Nesse paralelo todo, a gente não consegue discernir o tempo do selo, se primeiro vem o primeiro selo, para depois vir o segundo, ou se eles são concomitantes, entende? Eu não consigo discernir aqui. Primeiro vem o primeiro selo, aí sobe os salvos, né? Como a gente vê a cena. Ou aí o segundo vem a morte, o segundo, não sei. Eu não consigo, pela palavra aqui, se você consegue identificar, eu sei que existem estudiosos que dizem pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, mas eu, numa leitura humilde, simples, eu consigo ver antes ou durante ou concomitante. Eu não sei, a gente não consegue discernir ordem, mas a gente consegue discernir acontecimentos. A gente consegue discernir que eles querem essa justiça. E aqui o trono está falando, estão subindo ainda os salvos? Olha só, olha esse toque aqui. Gente, só mais um pouquinho que os salvos estão subindo. Está acontecendo o juízo, ao mesmo tempo que os salvos estão subindo. Só um pouquinho. E o quinto cavalo foi pedido que esperasse. Observei quando abriu o sexto selo. O quarto cavalo é um cavalo de espera. O quinto é o de espera. Espera em referência, em respeito àqueles que morreram por causa do evangelho. Vocês acharam que eles não teriam honra? Eles têm toda a honra, todo o amor, toda a gratidão diante de Deus. Então foi destinado um selo só para eles. O quinto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua se tornou vermelha como sangue. Olha o acontecimento aqui. Nossa. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um vento forte.
O céu recolheu-se como se enrola um pergaminho, e toda a monta de ilhas foi removida dos seus lugares. Então os reis da terra e os príncipes generais e os ricos e poderosos... Aqui já não tem mais rico e poderoso. Onde os ricos e poderosos vão se esconder? Você sabe qual é o sexto selo? É o que tira a ganância da terra. Deus sabia que o dinheiro era importante. Faz sem dinheiro as coisas. Faz sem dinheiro. Faz sem dinheiro o que você precisa de fazer. Não faz. Deus sabia que era importante, mas Deus não vai deixar o dinheiro ser o seu Deus. Eu sei que existem pessoas que elas querem que o dinheiro seja o nosso Deus. Muita gente acha que o dinheiro é a coisa mais importante desse mundo. Mas Deus vem para mostrar que o sexto selo é só para derrubar a ganância. Depois de tudo isso, os ricos e poderosos não vão ter para onde fugir. Que nem céu vai ter mais. Sabe aquela cena que a gente vê de caindo coisas assim na terra? Eu vou ler para ver se vocês entenderam. De novo. O céu se recolheu como enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas. Não, desculpa, é um pouco antes. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes. As estrelas, elas caem na terra. Quando cai um cometa na terra, não é não faz uma explosão, não quebra metade de uma cidade? O tamanho de uma estrela. Se uma estrela cair agora, se um cometinha cair agora aqui, destrói Brasília inteira. Precisa de um cometa só para destruir Brasília inteira, ou a metade de Brasília. E se todas caírem aqui? Se todas as estrelas caírem? Caiu. Perdeu a atmosfera. Para acontecer o apocalipse, só precisa das estrelas caírem, mais nada. É ou não é? Então, os ricos não vão ter mais para onde fugir. Eles gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, escondas na face daquele que está assentado da ilha do Cordeiro, pois chegou o grande dia. E foi isso. Peraí. Pronto. É isso que vai acontecer. Esse é o início das dores. Tudo que a gente tem vivido é para que quando chegue esse momento aqui, esse povo que vai viver nesse momento entenda que tudo que a gente já viveu até hoje foi uma preparação para o que eles vão viver. Por isso que a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é enorme. Nós precisamos de preparar as próximas gerações. Eu e você precisamos de ter a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer tempo. Como eu acho muito temerário eu e você falarmos qual é o tempo que Jesus volta, é muito temerário a gente falar que Jesus volta num tempo tal. Porque se a gente volta na história, toda a Bíblia aponta para a volta de Jesus. No livro de Daniel, explica todos os acontecimentos exatamente até o final dos tempos. E ele fala das 70 semanas, aqui vai falar também. E nessas 70 semanas, elas são contadas em anos. Por todos os cálculos, no dia da vinda de Jesus, estava 69 semanas. Desde o início da humanidade até a vinda de Cristo, dão 69 semanas. Eu não sei se é a vinda de Cristo ou o dia da morte dele, enfim. Eu sei que dá 69 semanas. Nós estamos vivendo a semana 70. A semana que são anos, é um período. Então a gente está vivendo o último período da história. Por isso que eu e você não temos a capacidade de discernir exatamente qual vai ser o tempo em que Jesus voltará. Por isso, querido, que eu, Poliana, e você, na sua individualidade,
precisa estar preparado para que talvez amanhã não tenha devocional. Para que talvez amanhã Jesus volte. Para que talvez amanhã não tenha nem aniversário da Poliana. Por quê? Jesus voltou. Porque se Jesus voltar, todos esses... Não a gente fala Jesus voltar, mas vocês perceberam que primeiro a igreja sobe? O primeiro acontecimento, na verdade, a gente fala, Jesus está voltando. Mas a primeira coisa que acontece não é a volta de Jesus, é a igreja que sobe. Tudo isso vocês perceberam que eu não falei até agora que Jesus voltou? Até agora na palavra, uma coisa que está claro para todo mundo. Antes da segunda volta de Cristo, a igreja sobe. Isso é claro. Aí eu converso com vocês. Como vai ser? Em que tempo vai ser? De que jeito vai ser? A qualquer momento. Considerando que nós estamos vivendo a 70ª semana de Daniel, qualquer momento ele pode voltar. A questão é que nem Jesus sabe qual é exatamente a hora que ele volta. E aí eu queria saber que se Jesus voltasse hoje, como é que estão as suas coisas aí? Como está a tua casa? Como estão os teus filhos? Como estão os teus sobrinhos? Como está o teu pai, tua mãe? Daqui a pouquinho a gente vai ler uma parte que me deixa muito angustiada. Ela diz assim, ai das mulheres grávidas, ai daquelas que estão em dores de parto, porque não vai dar tempo de nascer. Quando começarem esses acontecimentos, começarão. Pode ser que a 70ª semana ainda leve uma geração, 2 gerações, 3 gerações. A questão é sobre a tua raiz. Como anda a tua raiz? Sabe, eu tenho conversado muito com o Espírito Santo sobre minhas raízes. De onde eu vim, quais são as nossas raízes reais, as nossas raízes espirituais. E, às vezes, a nossa formação de vida nos trouxe até aqui de uma forma meio destrambelhada, sabe? Mas existe um homem capaz de mudar a tua raiz. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Como que Jesus troca essa raiz podre, suja, impura? Poliana, eu tenho uma prática horrível, ou meu marido, ou meus filhos, existe uma prática familiar podre e que tem se passado de geração em geração, de tempos em tempos, de povo em povo. Como que a gente limpa isso, essa raiz, aplicando o sangue de Jesus, entendendo o sangue de Jesus? Eu preciso falar algo muito sério, acorda e presta atenção. A gente já está terminando o devocional. E eu não podia terminar o devocional sem me lembrar disso. Eu glorifico a Deus por me lembrar disso. Presta atenção. Vocês lembram que Jesus vem com um candelabro, e este candelabro ele tem 7 partes, né? Dessas 7 partes, ele fala uma parte para o corpo. Eu seguro para vocês entenderem que é um corpo com 7 espíritos da igreja, que é uma igreja, mas 7 espíritos de Deus em momentos em que ele ama e ele tem contra. E a gente já leu que são as cartas da igreja. Mas, presta atenção, vários pontos. Quando Jesus morre na cruz, vamos voltar para a morte dele, que a gente tem que ficar indo e voltando na história. Quando Jesus morre, ele morreu, houveram 7 derramamentos de sangue. Eita, gente! Nossa, isso tem que fazer uma revolução na sua mente. Houveram 7 derramamentos de sangue. 7. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos, tá? Eu vou tentar. Teve da cabeça. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de não conseguir lembrar todos. Vai tentando me lembrar vocês aí. Vê se vocês conseguem pesquisar. Das mãos, dos pés, na lateral, do corpo. Ai, meu Deus, só lembrei de 5. Do rosto. Qual é o outro? Que a cabeça é um, o rosto é outro. A lateral,
cabeça, rosto, lateral, mão, pé, corpo. Faltou um. Vê se alguém consegue pesquisar para mim. Qual é o outro? E corpo? Falei corpo. Ah, escreve aí. Vamos tentar lembrar qual é o outro sangue. Qual é o outro derramamento? Está faltando um derramamento. Então, houveram 7 derramamentos. Costas, Jéssica, obrigada, Paty, é isso mesmo. Costas, gente, esse devocional, eu tô arrepiada até agora. Costas. Então, eu e você, a gente precisa começar a entender quais são os derramamentos de sangue de Jesus. Ainda esse ano, nós vamos falar sobre isso. Vai ter o tempo, nós vamos parar um pouquinho e nós vamos voltar. Eu tenho um livro falado sobre os 7 derramamentos de sangue. E nós vamos estudar os 7 derramamentos de sangue. Isso é tão sério, isso é tão forte, isso é tão pesado, isso é tão revolucionário para a tua vida e para a minha vida. O que o sangue de cada parte de Cristo faz por nós? Entendeu? Eu preciso que vocês comecem a tomar relevância por cada derramamento de sangue. São 7. Tanto é, escuta, tomem relevância nisso, que a Igreja Católica, quando ela instituiu os sacramentos, ela instituiu 7 sacramentos. Vocês acham que ela institui 7 sacramentos por quê? Por causa disso? Em referência aos 7 derramamentos de sangue de Jesus e em referência aos 7 espíritos da igreja. 7. Por causa dessas 2 situações. Então, o corpo de Cristo precisa para eles 7 sacramentos. Então, vocês precisam de entender, nós precisamos de entender, que existem algumas coisas que a gente toma uma postura diante de Deus que elas são irretratáveis. E que quando a gente toma posturas diante de Deus, a gente toma posturas diante de Deus. Um exemplo, você se batiza diante de Deus. Isso é irretratável? Ah, eu me batizei. Depois me batizei de novo. Gente, é irretratável. Se você se batizou, você é uma nova criatura. Quando nas escrituras tem 300 milhões de batismos? Não tem. Você se batiza, você desce as águas para você ser uma nova criatura. Mas tem gente que se batiza na empolgação. E que tem gente que se batiza na empolgação. E que tem gente que se batiza e depois começa a cometer 1 milhão de pecados. Aí eu até falo, gente, ó, então, como assim? Você não é uma nova criatura, porque a nova criatura, quando ela se batiza. Então, existem coisas que você faz aqui na Terra brincando de ser Deus, né? Brincando de ser cristão. Então, a partir do momento que você entende a seriedade do que é o Evangelho, você entende o que são os selos, você entende qual selo você quer ter. Me responde agora rapidinho, que a gente já está terminando o devocional. Eu te pergunto, depois da destrinchação do selo, vocês viram que as pessoas ficam me perguntando às vezes de doutrina, de coisas. Eu não vou fazer isso, eu tô lendo a Bíblia, tá? É um devocional para ler a Bíblia. Eu quero perguntar para vocês, qual selo você quer fazer parte? Eu quero fazer parte do primeiro, do selo dos que vão receber a coroa da vida. Eu quero fazer parte do primeiro selo. Inclusive, vocês sabiam que essa é uma oração extremamente importante para a vida de quem quer ser um cristão? Senhor, não é que eu aceito Jesus, é Jesus me aceita. Jesus, olha, minha raiz é podre, é estragada, é horrível. É horrível. Então, derrama os 7 derramamentos de sangue na minha raiz, nas raízes de iniquidade, nas minhas máculas, nas minhas mazelas, na minha sujeira, na minha impureza. Por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus, me limpa com o teu sangue. É o sangue de Jesus eu quero, é o primeiro selo.
Eu quero é o selo do cavalo branco, que vou receber a coroa da vida. É esse selo que eu quero receber. Então haverá os selos para ser abertos. Haverão selos e selos. E aí eu quero saber qual selo você quer receber. Eu quero saber. Eu quero receber o primeiro selo. Se você quer receber o primeiro selo, começa a orar por isso. Se você quer receber os selos que vão te levar para a vida eterna. Você viu como vai ser pesada a terra? Você viu? Eu tô achando confuso aqui porque é o de hoje, por isso que eu tô olhando toda hora. Eu só li 6 selos, não foi? Só um pouquinho. O sexto selo, tá. Observei, abri o sexto selo que houve um grande terremoto, porque eu fiquei confusa na leitura, gente, desculpa. O sexto selo foi um terremoto, o sol ficou escuro do sol e da lua, eu não sei se eu li direito. Ele é o sexto selo. O sétimo selo, que é o que mata os poderosos da terra. Você vê, né? Ah, entendi agora, porque toda hora eu olho pra cá e falo, gente, cadê o sétimo selo? Cadê o sétimo selo? Você vê, são 7 selos. 7 derramamentos de sangue. 70 semanas. A gente precisa, 7 dias da semana, a gente precisa começar a levar tudo isso em consideração. Deus não ia deixar essas referências à toa pra gente. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter a nossa descendência purificada. Veio essa bagunça até aqui. Daqui pra frente nós vamos restaurar a nossa história, a história dos nossos, através do sangue de Jesus. Poliana, como eu não vou fazer parte dos outros 6 selos, porque isso aí é casca grossa, eu não tô querendo, não. Sangue do Cordeiro, misericórdia, tá amarrado, tá repreendido. Sangue de Jesus tem poder, eu não quero. Meu Deus, eu também não, gente. Como? Através do sangue de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Quando a gente abre a palavra e vê as escrituras, quanto temor e tremor vem dentro da gente. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Espírito Santo, por estar presente. Eu te peço, Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação no coração de cada um que escuta essa palavra. Que não seja só uma leitura, porque se a gente fizer essa leitura do livro de Apocalipse como uma leitura, aí qualquer um lê. Até uma criança. Mas quando a gente lê essa palavra e lê as escrituras debaixo de uma revelação, a gente vê o que de fato vai acontecer no final dos tempos. De uma coisa eu te peço, Senhor, nos limpa e nos lava com o teu sangue. O sangue da nova aliança, o sangue que nos restaura, o sangue que nos limpa, o sangue que nos faz novo todos os dias. Apaga o nosso passado de dor e iniquidade. Senhor, o desejo do nosso coração. Não é que Jesus, não é eu aceito Jesus, é que Jesus nos aceite. Jesus, a gente já chegou num nível que não tem de, ai, você aceita Jesus, não é. Jesus, o Senhor nos aceita. A gente já entende tanto o que é o Evangelho, que, olha, a gente tem que pedir é que Jesus nos aceite. Porque a gente quer viver para o sagrado, para o secreto, para o escondido, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você tem que falar, é você com Jesus. Jesus, me aceita, Jesus, me limpa, limpa minha descendência. Senhor, que a minha geração entre no céu. Você tem que clamar pela sua geração e pelas próximas gerações. Você precisa clamar pelo teu sangue. Você precisa clamar para que a nova aliança entre em contato com a tua aliança. Você precisa clamar, você precisa sair da sua pequenez, dos seus desafios. Você sabe, olha querido, você sabia que o demônio às vezes faz questão de te deixar mal, só para ele confundir as tuas orações? Olha, eu vou deixar ela cheia de problema, ele aí cheio de problema, só para ele não fazer a oração que vai mudar o curso da história dele.
Porque a oração que vai mudar o curso da tua história é a oração que agrada o coração de Deus. Porque um exemplo, se você faz orações geracionais, Deus está vendo ali a tua demanda. Ele vai resolver a tua demanda, entende? Você pode descansar na tua demanda e você pode orar por coisas relevantes para o coração de Deus. A Bíblia diz que a gente precisa orar em todo o tempo e orar sem cessar. O que você tem feito enquanto você limpa a casa? O que você tem feito enquanto você dirige? O que você tem feito enquanto você faz suas atividades? O que você tem feito enquanto você toma banho? Me angustia saber que o cristão é o povo que menos ora. É o povo que conhece a verdade, é o povo que sabe quem é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e é o povo que menos se comunica com o Deus dele. É impressionante a confusão espiritual que nós temos. Não seja você igual a eles, seja você mais e melhor do que eles. E que o sangue de Jesus, de fato, seja diferente na sua vida. Gente, o sangue de Jesus não é assim, ai gente, que legal, nossa, o sangue de Jesus, ai que triste, o sangue de Jesus, né? Ai, pois é, ele derramou um sanguinho ali, ah, pois é, o sangue, não é, é o sangue que te limpou, foi o sangue que fez essa história ser diferente, é o sangue que transformou tudo, foi o sangue que fez de você o que você é hoje. O sangue de Jesus é quem muda o curso da tua trajetória. E é dele que você precisa extrair virtude. Antes, as pessoas tocavam em Jesus para extrair virtude. Hoje, eu e você clamamos pelo sangue de Jesus para extrair virtude, para extrair a essência de Cristo, para extrair o que é, o que era e o que há de vir. É isso. E Apocalipse só esquenta. Meu Deus, a gente ainda tá no início. Meu Deus. São 22 capítulos. Amanhã a gente vai ler o dia 7. Eita. É uma delícia, né? É isso, meu povo. Um beijo. Fica com Deus. Amanhã, 5h45. Eu espero vocês para o nosso devocional de Apocalipse. Apocalipse é um livro revelador, é um livro que tem que nos causar temor e tremor, mas é um livro que precisa nos trazer paz, porque é um livro que no final dessa história, a noiva, que é a igreja, sobe, se casa com Jesus e fica ali com ele na vida eterna. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.